sobre Ponte Nova, o que você acha que está acontecendo com a cidade? Que a gente tem aí várias demandas que sai governo, entra governo, não resolve essa questão do desenvolvimento econômico, né? Ponte Nova vai continuar, vai devagar nisso aí. O que você vai... acha? O que Ponte Nova, o que tem que ser feito para a cidade apoiar mesmo o empreendedor? Você tem que ter política pública voltada para isso. A gente tem política pública contra o empreendedorismo. Como é que você vai querer que a cidade cresça? Então, e outra coisa. Eu sou Orlando, mexo com ferro e aço, minha profissão é serralheiro. Você começa a passar mal aqui. Certo? Isso está com problema de coração. Você é muito meu amigo. Minha filha. Minha filha está aqui. Ela está passando mal, eu preciso salvar ela. Eu vou, peço a sua menina ali uma faca. Tem uma faca aí? Eu vou operar ela, tentar salvar. Eu vou salvar ela? Não. O que eu vou fazer? Vai morrer. Morrer. Então, de boa intenção, já dizia os antigos, o inferno está lotado. E a gente não tem sorte. Que dia que nós vamos ter um empreendedor com visão querendo ser prefeito de Ponte Nova? E é isso aí. Nos últimos nós tivemos anos, nós tivemos um aí. Empreendedor? Prefeito? Não, candidato. Candidato. Você foi candidato. Isso. Zé Luiz da Eureka foi candidato. Foi candidato, Zé Luiz, exatamente. Mas nos últimos anos, Chico Augusto, né? Foi candidato. Foi candidato. Mas vamos lá. Peraí, mas não ganhou. Então, quem ganha? Servidor público e médico. Isso. São pessoas bem intencionadas. Você acha que o camarada, existe muitos ordinário, vagabundo, safado, que entra para fazer safadeza. Isso existe. Mas a maioria das pessoas, elas querem acertar. O cara entra com boa intenção. Mas é o que eu acabei de falar com você de eu operar a Bárbara. Não adianta ter boa intenção se você não tem capacidade. Você adquire o poder, mas você não tem capacidade administrativa. E não adianta, porque são visões diferentes de mundo. O que o empreendedor vê, pode falar o que quiser, criticar do jeito que quiser, mas são visões diferentes. O médico vê de um jeito, você vê de um jeito, que é de comunicação, o outro vê de um jeito. Então não adianta. E a gente não dá sorte, porque são pessoas, a maioria são realmente políticos. Então o que o político está pensando? O brasileiro, na maioria das vezes. O que eu posso fazer nesses próximos 4 anos para arrumar o meu lado? Aí você tem as assessorias. Não estou falando que é regra geral, não. Tem exceção. Mas a maioria. Quando eu falo maioria, é 50% mais um. Então nós temos 49% de honestos, que pode estar para aí afora, não sei onde é a questão, mas pode ter 49% de honesto. Então, a pessoa tem vontade de fazer. Ele está bem intencionado, mas ele não sabe fazer. E aí, às vezes, como eu disse que nós somos cheios de imperfeições, você não sabe fazer, mas você tem a caneta na mão. E você não tem o cuidado de cercar de pessoas que sabem fazer, porque às vezes você pode ser um político, mas se você tem o zelo de pegar pessoas técnicas para o seu governo, já viu aquele negócio? Você não precisa saber, mas você tem que ter o telefone de quem sabe. Essa gozação que roda aí na internet. Então, você não precisa saber, mas você tem que se cercar de pessoas que sabem. Mas na política não funciona assim. Onde é que você vai pôr técnico? Você vai pôr um técnico, você não vai ter apoio do vereador na Câmara. Você não vai ter um técnico, você não vai ter apoio na Câmara Estadual. E assim na Câmara Federal. Mas como que nós vamos resolver esse problema aqui em Ponte Nova aqui? Porque o tempo está passando. Rapaz, resolver isso aí não é assim, um estalar de dedo. Isso aí, antes de eu entrar na política, eu achava que o Brasil vai ser um país bem melhor daqui uns 300 anos. Sim. Isso era a minha perspectiva. Depois de eu passar pela política e conviver no meio realmente, eu passei a perspectiva para 500 anos. Tu se lascou. Então é o seguinte, eu não vou ver não, porque você tem que mudar a cultura. E cultura você não muda da noite para o dia. Agora a cultura que eles estão tentando mudar é outra completamente diferente. Eu não vou nem falar aqui que nós vamos arrumar uma confusão desgraçada, mas estão preocupados com coisas que são totalmente irrelevantes e não estão preocupados com o relevante. Então nós temos que mudar a cultura. Só que aqui nós estamos querendo mudar a cultura inversa, nós estamos querendo andar para trás em vez de andar para frente. Então, se não mudar a cultura, primeiro é o seguinte: no Brasil a coisa ainda funciona mais ou menos como monarquia, que é hereditário. Vê a Bahia. Você tem um tronco familiar que está lá o
o ACM Neto, De um lado, não, o velho, depois o pai, o Magalhães, que já até morreu, depois o Neto, todos com o mesmo modus operandi, que já está ensinando para o filho dele que vai continuar a dinastia. Então o que nós precisamos é o seguinte, de vocês, jovens, que tem cabeça boa, igual aquele Van Hatten lá do Rio Grande do Sul, um cara que pensa legal, está trabalhando legal, só que ainda são vozes isoladas. Nós precisamos de ter pessoas assim. E nós temos que começar a participar mais da política. Nós começamos agora com a rede social, ter um envolvimento social maior na política e precisa de ter cada vez mais. E de ter pessoas novas, de ter pessoas boas. Porque safado tem demais. Por que eu falo que é muito longo esse processo nosso de melhoria? Porque a melhoria moral, ele é um processo prolongado. É muito difícil você mudar para melhor. E a política, às vezes a pessoa fala assim, a ocasião faz o ladrão. Isso é a maior mentira que existe. A ocasião não faz o ladrão. A ocasião facilita o ladrão. Ladrão já é. Se eu sair daqui, deixar uma carteira com dinheiro, se o nosso amigo aqui, Tinho Wallace. o Tinho Wallace, se ele não for ladrão, ele vai ficar doido para eu poder... Ele vai correr atrás de mim aqui com a carteira, com medo de eu pensar depois que sumiu o dinheiro e foi na ele carteira. que pegou, Ele pegou. Se ele já é, fala, porra, que cara pôs a carteira ali. Será que ele vai... Tomara que ele esqueça ela aí. Pô, ele já está pensando. Não precisa de ocasião, ele já está querendo roubar. Sim. E o político é assim. A política... O cara fala assim, não, o cara entrou na política ou entrou no poder. Ele mudou, não. Ele já era aquilo ali. Ele só colocou em prática na posição que ele está. Você vai falar também? Vamos falar. Então, se você não mudar a cultura, e nós temos que fazer o quê? Porque a nossa crise não é financeira, o Brasil é rico demais. O problema do Brasil é moral. Então, nós só vamos ter uma política melhor quando a gente melhorar moralmente. E aí nós temos que trabalhar, o pessoal envolver mais na política municipal, os jovens que estão querendo, não estão satisfeitos com a forma que está, começar a participar mais, envolver. É a única forma de mudar, porque se ficar essa conversa assim, não, eu não misturo com política, parecendo que você é santo. Eu não misturo com política. É política para lá e eu para cá, você está lascado. Você não mistura com política, mas vai ser governado por eles. Com então, certeza. Se você se acha bom, não, eu não misturo com política, você é bom. Então tá, você é o bom, mas você é indiferente. Você não participa. Então você não tem direito de reclamar. Eu fiz a minha parte. Entrei, participei, contribuí do jeito que deu, tentei sacrificar 4 anos da minha vida pela cidade. Infelizmente não tive o apoio que mereci. Para mim foi muito bom, porque eu fui tocar a minha vida, mas eu estava disposto a sacrificar 4 anos para o Ponte Nova. Agora só Deus sabe o futuro. Tem até um grupo me procurando.